onde investir em 2025. Esse ano tumultuado que foi 2024, praticamente todos os investimentos performaram abaixo do CDI, com pouquíssimas exceções. Em resumo, a gente cortou esse vídeo, primeiro, com essa parte introdutória, a segunda parte falando de cenários, a terceira parte falando de alocação de investimentos em si, e aí a gente finaliza falando aqui da Monefic como que a gente poderia ajudar você a fazer os seus investimentos em 2025. O cenário global, a gente deve ter uma sequência do protagonismo dos Estados Unidos, tal qual foi em 2024, seguindo em 2025, especialmente com a eleição do Trump, que deve favorecer ainda mais a parte da economia americana, com algumas restrições comerciais, favorecendo mais ainda a indústria americana. Em contrapartida, a China, o segundo maior PIB global, ele deve continuar enfrentando desafios tal qual enfrentou em 2024 e uma dificuldade para seguir com aquele crescimento acelerado que ele teve nos anos anteriores. Ainda referente à China, isso impacta bastante o Brasil, esse crescimento um pouco mais baixo por conta das commodities. Então a gente não deve visualizar, pelo menos no curto prazo, uma elevação significativa nos preços de commodities que impactam diretamente o Brasil. Falando aí já mais da parte doméstica, da parte de Brasil, a gente deve ter um desafio muito grande na parte fiscal. A gente acompanhou isso no segundo semestre de 2024 e deve seguir acompanhando isso ainda em 2025. Ou o governo faz uma transição abrupta na parte fiscal, em que a gente possa ter juros um pouco estruturais, um pouco mais baixos e, consequentemente, um custo de dívida mais saudável, ou a gente vai entrar numa seara muito negativa de fiscal Brasil. A gente deve continuar tendo uma elevação de taxa de juros. Estima-se que essa taxa de juros vai chegar na casa entre 14% e 15% já na metade de 2025. Isso deve naturalmente favorecer os ativos mais ligados à renda fixa. Falando em inflação, a gente deve ter uma inflação um pouco mais alta do que a gente teve em 2024. A expectativa de inflação para o ano que vem é fechar pelo menos na casa dos 5, 5,5%, acima da meta do governo e por isso ensejando essa expectativa de juros mais elevados para ver se faz essa contenção de inflação e que ela converja mais para o centro da meta dos 3%. Já na parte de dólar, a gente visualizou que o dólar teve uma elevação muito significativa, passando ali abaixo dos R$ 5 no início de 2024 para fechar na casa dos 6% em 2020, no final de 2024 e início de 2025. Não tem uma expectativa muito grande de valorização do dólar, inclusive se a gente endereçar esses problemas fiscais que a gente falou anteriormente, a tendência seria que o dólar não se valorizasse muito e não visse essa variação positiva semelhante qual foi em 2024. Alocação. Na parte de alocação dos investimentos, a gente entende que a renda fixa vai ter um protagonismo muito relevante em 2025, especialmente se a gente pensar que a taxa Selic passe dos 14% perto dos 15%. Isso seria a maior taxa Selic nos últimos 18 anos de Brasil. A última vez que a Selic ficou acima de 14,25 foi lá em 2006. Ou seja, com uma Selic muito mais elevada, a tendência é que a gente tenha um fluxo muito significativo de recursos indo para a parte da renda fixa, tanto para a parte de ativos pós-fixados atrelado à taxa básica de juros, quanto para os ativos pré-fixados e indexados a juros reais. E aí, a gente entende que essa classe de ativos ligados a juros reais é que vai ter uma boa possibilidade de investimento em 2025. Esses ativos garantem para o investidor uma taxa de juros real, ou seja, garantida acima da inflação durante o prazo desses investimentos. E a gente não teve essas taxas de juros nesses patamares desde 2016, no processo de impeachment da Dilma, que essas taxas de juros saltaram bastante. Então, é um cenário muito positivo para o investidor alocar nessa classe de ativos. Pode ser via títulos públicos, Tesouro IPCA, pode ser via CDBs,
ou pode ser via CRI, CRA e debêntures incentivadas, buscando aí a isenção de imposto de renda. Na parte de alocação internacional, a gente entende que, primeiro, ativos de renda fixa americano vão ter uma boa possibilidade de valorização por conta da manutenção de taxa de juros em patamares razoavelmente elevados. Para quem busca a parte da renda variável, que foi o grande player, o grande catalisador de retornos em 2024, a gente entende que optar por setores um pouco mais estáveis, como os de energia e setores financeiros, vão ter uma previsibilidade de retornos um pouco mais altos que retornos mais ligados à tecnologia, que estão com os múltiplos bastante elevados. Ainda falando de renda variável, a gente entende que buscar ativos de renda variável global, ou seja, não necessariamente ligados aos Estados Unidos, vão favorecer e vão produzir uma descorrelação para a parte da carteira de investimentos. E aí, voltando para o Brasil, ainda na parte de renda variável, a gente entende que alguns setores mais ligados à parte de exportações, ou seja, que tem uma receita mais ligada a dólar, poderiam se favorecer ainda em 2025 por conta desse aumento de dólar e a parte de custos da empresa ainda em reais. Então essa diferença pode ter um retorno positivo para essa classe de ativos. Mas a estratégia como um todo, a gente entende que não é a melhor alternativa, dado o custo de oportunidade dos títulos de renda fixa. A alocação em setores ligados a exportadoras, ou seja, que tenham a receita dolarizada, elas podem se favorecer nesse cenário de dólar um pouco mais alto que a gente vivenciou em 2024. São eles setores como papel e celulose, alguns setores do agro, especialmente a parte de proteína animal, que vão ter uma parte significativa da sua receita vindo de dólar. Entretanto, a classe como um todo não é uma alocação que a gente acha que deveria ter um peso significativo na carteira de investimentos do investidor, mesmo o cliente, o investidor, que seja um perfil um pouco mais agressivo, que busca um pouco mais de risco e retornos maiores no médio e longo prazo. A gente entende que ativos, por exemplo, de renda fixa atrelados à inflação, poderiam ser utilizados especialmente com uma duration, ou seja, com vencimento um pouco mais longo, que vão ter um pouco mais de volatilidade, mas tendem a ter um retorno maior e mais garantido no médio e longo prazo. Abrir mão desse tipo de investimento para renda variável, a gente entende que não é o momento mais propício para isso. O nosso modelo aqui na Monefica é um modelo que a gente se baseia em atender de fato o cliente, de montar uma carteira de investimentos e um planejamento financeiro aderentes aos objetivos e necessidades do investidor. Por isso, o nosso modelo ele é 100% de custos fixos, ou seja, a gente não recebe comissões para os seus investimentos. Toda a parte de comissões elas são devolvidas para a conta do investidor e a gente cobra diretamente a taxa de administração do cliente. Sendo assim, a gente trabalha única e exclusivamente em prol do cliente. Não temos nenhum conflito de interesses nas nossas recomendações de alocação de investimentos. Se você gostou do conteúdo, entre em contato, compartilhe e se você precisar de alguma realocação, uma reavaliação da sua carteira de investimentos para 2025, entre em contato com algum Wealth Advisor que ele vai te auxiliar nesse sentido.